Olá. Boa tarde, venho por meio desse relato em documentário, deixar registrado. Nesse vídeo que conta sobre Laudimiro Moreira dos Santos. Sendo ele o penúltimo filho de um casal que viveram no sítio Cajueiro, região de Santana do Cariri, nascido 1939. Com 1 ano de idade, seu pai faleceu trabalhando na roça. Sua mãe, muito abalada com o falecimento do esposo, ela adoeceu e 1 ano depois veio a falecer, ficando Laudimiro Moreira Santos com 2 anos de idade apenas, e foi criado na casa do tio que era irmão da sua mãe. Daí foi crescendo e aos poucos foi perdendo o contato com seus irmãos, onde cada um foi para um lado, e Laudimiro, quando casou, foi embora para um sítio no município de Acopiara, Ceará, onde definitivamente não teve mais aproximação alguma com qualquer um dos seus irmãos, e até os dias de hoje não tem notícias de seus familiares. Sendo que, por mais distante que seja o grau de parentes que possa imaginar, ele não tem. Apenas familiares que ele conhece, só a esposa e 4 filhos, mas com certeza ele tem uma família enorme. Se você puder ajudar-nos a encontrar essa família, ficaremos agradecidos. É só você curtir, comentar e compartilhar com o máximo de pessoas esse vídeo, até ele chegar a um dos parentes dele, e assim esse parente deixar um comentário, ou se você conhecer alguém que é família dele, comentar aqui. Vamos saber um pouco sobre Laudimiro Moreira dos Santos e o que ele deva sentir, mas antes de falar, vou deixar alguns nomes de seus irmãos. Se você fizer parte de família de qualquer um deles, deixe um comentário aí, ok? Porque é um sonho dele reencontrar a família depois de 75 anos. Quem são seus irmãos? José Moreira dos Santos, Cícero Moreira dos Santos, Antônio Moreira dos Santos, Assis Moreira dos Santos, Valdemar Moreira dos Santos, e ele Laudimiro Moreira dos Santos, Alaide Moreira dos Santos, Francisca Moreira dos Santos, Nelly Moreira dos Santos. Só lembrando que eles moravam no sítio Cajueiro, Santana do Cariri, quando o pai deles faleceu trabalhando na roça, e 1 ano depois a mãe deles falecia. Se você é dessa família que existe essa história, por favor, não importa o grau de parente que você seja, deixe um comentário. Queremos encontrar essa família para uma aproximação familiar de Laudimiro Moreira dos Santos, que construiu uma família bem razoável. Vamos saber um pouco sobre o que sente uma pessoa na situação real de Laudimiro Moreira dos Santos na falta de seus pais e familiares. A saudade que fere profundamente o coração de um filho que perdeu os pais ainda muito pequeno, com apenas 2 anos. É uma dor silenciosa, profunda e inexplicável. Essa dor nasce da ausência de algo que nunca se teve plenamente. De memórias que são fragmentos, distantes, mas que vivem no imaginário e no vazio do coração. O amor que seria nutrido e os momentos que poderiam ter sido compartilhados jamais se concretizaram. E isso cria um buraco, uma lacuna permanente. Uma sensação de que algo essencial para o seu crescimento emocional e psicológico nunca esteve ali. Essa saudade é, muitas vezes, um misto de nostalgia e frustração. É como se o filho crescesse sem compreender totalmente o que falta, mas sentindo a ausência em cada passo de sua vida. Não é a falta de lembranças concretas, porque ele não possui memórias vividas, mas é a falta da possibilidade de criar essas lembranças. Ele sente a ausência de um amor que nunca pôde experimentar em sua forma mais pura e contínua. Como uma sombra que acompanha, essa saudade parece não ter fim, pois não é apenas a perda dos pais que dói, mas também o não saber como seria a vida ao lado deles, o que eles poderiam ter ensinado, os abraços que ele nunca sentiu e as palavras que nunca ouviu. O coração de um filho que perde os pais tão cedo carrega essa dor em silêncio, muitas vezes sem palavras para expressá-la. Ao longo da vida, pode haver um vazio que jamais se preenche. Uma sensação de incompletude que nunca desaparece. Mesmo rodeado de amor e apoio, sempre falta aquele pedaço essencial que foi arrancado de sua vida. E, apesar de crescer, a saudade permanece ali, como uma cicatriz emocional, profunda e invisível, que sempre lembrará ao filho que a perda foi precoce, que ele nunca teve a chance de conhecer seus pais da maneira que desejava, e de construir o vínculo que teria durado por toda a sua vida. São feridas que só dói imensamente separar, como cale que não sai e espinho que só dói. São fendas que não se fecha, dor que não passa. Momentos tristes que dura por toda a vida até o dia da sua partida.
6. A história de Laudimiro Moreira dos Santos, um filho que enfrentou a perda desde a infância. Laudimiro Moreira dos Santos nasceu em um pequeno vilarejo de Santana do Cariri, no Ceará, mais especificamente na comunidade de Cajueiro. O seu destino já parecia traçar para ele uma trajetória de desafios e dificuldades. Seu pai, um homem simples, mas de grande coração, morreu quando Laudimiro ainda tinha apenas 1 ano de idade. A perda de um pai tão cedo é uma dor que muitos nem sequer imaginavam, mas para Laudimiro, isso se tornaria apenas o primeiro capítulo de uma vida marcada pela falta. Sua mãe, uma mulher forte e dedicada à família, tentou dar-lhe todo o amor e cuidado que ele necessitava, mesmo com a ausência do companheiro. No entanto, a vida pareceu ser implacável com aquele garoto, e 2 anos depois, quando Laudimiro mal começou a entender o mundo ao seu redor, sua mãe também partiu. Com apenas 2 anos, o menino ficou órfão dos 2 pais, deixando-o completo. A perda de seus pais deixou marcas profundas na infância de Laudimiro, mas ao mesmo tempo o moldou de uma maneira que muitos não compreendem. A solidão, embora dolorosa, também se tornou uma companheira constante, e ele cresceu em meio à ausência de figuras parentais, encontrando consolo em outros membros da família e nas histórias passadas por aqueles que o rodeavam. A cidade de Santana do Cariri, onde ele cresceu, é pequena e cheia de laços familiares, mas ainda assim, o vazio da ausência dos. A trajetória de uma criança que viveu uma infância difícil, marcada pela solidão e pela ausência de afeto, amor e carinho devido à perda precoce dos pais, é repleta de desafios emocionais e psicológicos que moldam sua vida de diversas maneiras. Esse cenário pode ter impactos profundos ao longo da vida, desde o desenvolvimento da personalidade até as relações interpessoais. Primeiros anos, de Laudimiro Moreira dos Santos com a perda precoce. A infância de uma criança que perde os pais tão cedo é, inevitavelmente, marcada pela ausência emocional. Com apenas 2 anos de idade, a criança não tem a capacidade cognitiva para entender plenamente a morte. Mas o impacto dessa ausência se reflete em sua formação emocional. A falta de uma figura de apego segura, como a presença constante e amorosa dos pais, pode causar a sensação de abandono, insegurança e, muitas vezes, um vazio profundo. A solitude e o desenvolvimento emocional. À medida que a criança cresce, a solidão pode se aprofundar. Não ter uma rede de apoio que forneça o afeto necessário pode levar à introversão, à dificuldade em expressar emoções e ao desenvolvimento de um senso de desconfiança em relação aos outros. A ausência de carinho e atenção na infância pode criar um vácuo emocional que a criança tenta preencher de várias maneiras, muitas vezes se afastando de outras pessoas e se isolando para se proteger de futuras perdas. É comum que esses sentimentos de abandono se manifestem em comportamentos de busca por reconhecimento e aprovação. A criança que não recebeu carinho pode crescer sentindo-se inferiorizada ou duvidando de seu valor. Isso pode se refletir na vida adulta, em dificuldades em formar relacionamentos saudáveis ou até em problemas de autoestima e confiança. O impacto na adultez, superando a solidão. A vida adulta de alguém que viveu essa infância difícil, assim como Laudimiro Moreira dos Santos, pode ser uma jornada de autoconhecimento e superação. Muitos indivíduos que passaram por essa experiência desenvolvem mecanismos de defesa para lidar com a dor emocional, como a busca por aprovação constante ou a dificuldade em confiar em outros. No entanto, à medida que a pessoa amadurece, pode começar a buscar formas de curar as feridas do passado. Esse processo de cura pode envolver, inicialmente, o enfrentamento de sentimentos de raiva e tristeza, que frequentemente surgem em relação aos pais ausentes, à dor da perda e ao abandono. Também pode ser necessário um trabalho profundo de reconciliação interna, onde a pessoa aprende a se autovalorizar e a se nutrir emocionalmente. A busca por terapia psicológica e a construção de relações de apoio genuínas, como amizades e parcerias afetivas, são caminhos importantes nesse processo. A construção de novos laços afetivos. Com o tempo, a pessoa pode descobrir que, embora não tenha tido a oportunidade de vivenciar uma infância cheia de carinho e afeto,
ela ainda é capaz de estabelecer novos vínculos emocionais. Pode ser que, ao longo da vida, encontre mentores, amigos ou parceiros que desempenhem papéis de cuidado e apoio, ajudando a reconstruir sua capacidade de amar e ser amado. Em alguns casos, a pessoa pode até se tornar um cuidador afetuoso para outros, como uma maneira de dar continuidade ao afeto que lhe foi negado na infância. Ao longo da vida, a pessoa pode também decidir, conscientemente, criar um ambiente cheio de amor para as futuras gerações, rompendo ciclos de dor e solidão. O processo de transformação pessoal pode ser longo e difícil, mas é possível encontrar novos caminhos, aprendendo a valorizar-se e a reconstruir as bases de uma vida emocionalmente saudável. A trajetória de um filho que perdeu os pais tão cedo e enfrentou uma infância difícil é uma jornada marcada pela solidão e pela luta por afeto e sentido. No entanto, essa experiência, embora dolorosa, pode também se tornar uma oportunidade de autodescoberta e superação. A cura e a reconstrução de um eu saudável dependem da capacidade de enfrentar o passado, entender suas emoções e buscar novos laços de apoio emocional, sendo capaz de transformar sua dor em força. A solidão que uma pessoa pode sentir na adolescência até o dia do casamento pode se manifestar de várias formas. E frequentemente é marcada por um conjunto de emoções complexas. Desde a busca por identidade até o distanciamento emocional de familiares e amigos. Na adolescência, uma pessoa começa a se perceber de maneira diferente, separando-se das influências diretas dos pais e tentando encontrar seu próprio espaço no mundo. Isso pode trazer uma sensação de solidão existencial, pois as certezas infantis começam a ser questionadas e a identidade ainda está em formação. Nesse período, pode haver uma crescente sensação de incompreensão, como se os outros, incluindo a própria família, não fossem capazes de ver ou compreender os sentimentos e as inseguranças da pessoa. É comum que se procure mais por conexões com pares, mas também se enfrente dificuldades em encontrar aqueles que realmente compartilham das mesmas experiências, ou que possam oferecer apoio genuíno. O distanciamento dos familiares, especialmente à medida que a pessoa cresce, também pode contribuir para essa solidão. Com o tempo, a dinâmica familiar muda, com os pais mais ocupados, irmãos se distanciando, e a pessoa jovem sentindo que não é mais o centro das atenções. O que pode ser interpretado como uma forma de negligência ou afastamento, mesmo que não seja intencional. Esse distanciamento emocional é frequentemente exacerbado pela falta de comunicação aberta, onde as questões e as emoções não são discutidas ou compreendidas plenamente. À medida que a pessoa se aproxima do casamento, pode haver a sensação de que, finalmente, está prestes a encontrar alguém que compreenda de forma mais profunda o que ela sente. Alguém que será o companheiro para toda a vida. No entanto, essa jornada até o casamento pode ser permeada por dúvidas, e uma sensação de que a solidão nunca realmente desaparece completamente. Mesmo o dia do casamento, que deveria ser um símbolo de união e felicidade, pode ser acompanhado por sentimentos de insegurança e nostalgia, questionando se a solidão emocional foi realmente superada ou apenas transferida para um novo tipo de relação. Essa solidão e distanciamento, ao longo dos anos, também podem ser vistas como uma metáfora da jornada pessoal de autodescoberta. Ela reflete o processo de crescer, se afastar da infância e dos velhos laços familiares, para construir uma nova vida e uma nova identidade, agora moldada por escolhas próprias. Contudo, esse percurso nem sempre é fácil. E a solidão pode ser um companheiro constante durante todo o processo. Até que finalmente a pessoa se sinta inteira em uma nova fase da vida, com ou sem a presença plena da família. Em resumo, a solidão que atravessa esses anos, da adolescência até o casamento, é uma solidão complexa e multifacetada, misturada com as alegrias da descoberta pessoal e o pesar das ausências e distâncias emocionais. Ela é sentida na busca por pertencimento e nas tentativas de reconstruir laços afetivos, enquanto também é uma força que impulsiona a evolução de uma identidade única. Uma pessoa que perdeu os pais quando tinha apenas 2 anos e foi criada por outra família. Provavelmente viveu uma infância com uma dinâmica familiar diferente da convencional.
o que pode ter influenciado a forma como ela lida com seus relacionamentos e a convivência. Infância. Nessa fase inicial, essa pessoa provavelmente se acostumou com a ideia de ter figuras parentais substitutas, ou seja, os pais adotivos ou os membros da família que a acolheram. A convivência dentro desse novo núcleo familiar pode ter sido marcada por uma mistura de sentimentos, como gratidão, amor, mas também uma sensação de falta de laços biológicos. Isso pode gerar uma certa adaptabilidade e resiliência, além de uma busca possível por acessibilidade e identidade. Os relacionamentos com os irmãos ou outros pais de criação também podem ter sido fundamentais para a construção de um senso de pertencimento. A relação com a família biológica, se houver contato, e com a família de participação também pode ser importante. Se os pais adotivos ainda estiverem presentes, ela pode ter uma relação sólida e de carinho com eles, considerando os seus verdadeiros pais. Na relação com a família de participação, essa pessoa pode valorizar a convivência com amigos e outros familiares, buscando uma relação de respeito e facilidades mútuas, ou até mesmo encontrando semelhanças nas experiências de criação. Se o parceiro também tiver uma história familiar complicada. Olá, meu nome é Laudimiro Moreira dos Santos, e estou fazendo este apelo com toda a esperança de que, com a sua ajuda, eu finalmente possa encontrar minha família. Durante a minha vida, estive afastado de meus entes queridos e agora, mais do que nunca, preciso de sua ajuda para reunir os pedaços. Não importa o tempo que tenha se passado, o vínculo familiar é algo que nunca desaparece. Tenho saudades dos momentos que compartilhamos e, acima de tudo, desejo reviver o calor de um abraço de alguém que me conhece de verdade. Cada pista, cada palavra compartilhada, cada pequeno gesto pode ser uma chave para encontrar as pessoas que tanto procuram. Se você tiver alguma informação, por favor, não deixe de me ajudar. Se você gosta desse vídeo e quer saber mais sobre Laudimiro Moreira dos Santos, deixe o seu comentário. Se muitas pessoas comentar, faremos outro vídeo bem detalhado para vocês que conta sobre esse nordestino, com a continuação das suas histórias. E se você gostou desse vídeo, por gentileza inscreva-se no meu canal, para não perder nenhum conteúdo novo. Ativa o sininho de notificações, um comentário e seu like é muito obrigado.